Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. E não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, se inscreva no meu canal e divulgue, por gentileza, porque o meu canal é um canal explicativo. A minha palavra de hoje e a minha pergunta é: Jesus mandou jejuar para expulsar demônio? Repito, Jesus mandou jejuar para expulsar demônio? E as pessoas estão pegando um texto isolado e estão afirmando isso. Toda hora jejum, a coisa já está se tornando comum. E não é por aí que a coisa tem que funcionar. Você não pode tornar o santo comum. Oração demais, jejum demais. Não é que eu seja contra a oração e contra o jejum. Vamos para a Bíblia. Mateus 17, versículo 21. Olha o que está escrito. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Tem um monte de gente pegando esse texto dizendo que tem que viver em jejum para expulsar demônio. E não é isso que Deus está nos falando aqui na sua palavra. As pessoas pegam um versículo isolado para fazer uma doutrina. Isso está completamente errado. Há uma interpretação na exegese do texto, é errôneo, é erradamente. Então vamos analisar a exegese do texto. Veja só a exegese do texto, depois vamos fazer a exegese do versículo. E quando chegaram, versículo 14, e quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, ou então epilético, numa outra tradução, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Traze-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí o verso 21 diz: mas esta casta não sai se não se expulsa pela oração e pelo jejum. E o verso 22 e 23: ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e o terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. A exegese do texto conta a história de um menino que é lunático, um menino que era epilético, e que levaram os discípulos não puderam curar o menino, né? Não puderam curar o menino. Essa é a exegese do texto. Agora, qual é a exegese do versículo 21? A exegese do versículo 21, ela está no versículo 19, no versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Olha o 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Primeiro, eles não puderam expulsá-lo porque eles viram que era uma doença, uma enfermidade, mas eles não perceberam que era um espírito demoníaco. Esse é o primeiro fator. Eles não conseguem expulsar porque eles acham que é uma doença, acham que é uma enfermidade. Então, por certo, eles oram pela enfermidade, sendo que aquilo não era enfermidade, era um espírito de enfermidade. É completamente diferente. Então Jesus diz no verso 20: por causa da vossa pouca fé. Sabe por que vocês não expulsaram? Primeiro, porque a sua fé acha que é uma enfermidade e não um espírito. Então a sua pouca fé, não é que eles não tivessem fé, a sua pouca fé não lhes permitiu expulsar esse demônio. Aí Jesus diz: esta casta de demônios, falando daquela casta. Que casta é essa? Versículo de número 15: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Que casta de demônio era essa? Era a casta de demônio que jogava o menino no fogo e jogava o menino na água. Essa é a casta. Então o que acontece ali? Jesus disse: esta casta. Jesus não diz todas as castas. Quem sabe eu gravo um vídeo aqui mostrando pelo menos umas 2 castas na Bíblia que não sai com jejum nem oração. Você pode ficar no monte, pode morar no monte, que não vai acontecer, porque tem castas de demônio na Bíblia que não sai com jejum e oração. Mas esta casta aqui só sairia com jejum e oração. Jesus não está dizendo para eles jejuarem e orarem. Jesus estava dizendo para eles que eles tinham pouca fé. Se eles tinham pouca fé, para que jejuar? Eles não iam acreditar? Se tinham pouca fé, por que jejuar? Não tem como acreditar. Tinha pouca fé, ou às vezes não tinha fé nenhuma.
É isso que Deus está nos dizendo. Jesus está cobrando deles não o jejum para expulsar os demônios. Jesus está cobrando eles o reforço de fé, eles aumentarem a sua fé para que possam expulsar aquele demônio. Porque se eles tivessem fé, eles não precisariam jejuar para expulsar o demônio. Então, cai por terra essa tese que Jesus mandou expulsar demônios jejuando, tem que jejuar para expulsar demônio. Se isso fosse verdade, a gente tinha que viver sem comer, porque o demônio não está só nas pessoas, os demônios estão nas praças, nas ruas, nos postos, nas lâmpadas, em tudo que é lugar, e a gente ia ter que ficar sem comer nada. Jesus não está dizendo para jejuar, Jesus está cobrando que eles não tinham fé, porque em verdade, verso 20, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, em outras palavras, se vocês tiverem fé, não há necessidade nenhuma de vocês jejuarem, mas vocês precisam jejuar, porque essa casta só sai com jejum e oração. Agora, por que vocês só têm que expulsar com jejum e oração essa casta? Porque vocês têm pouca fé. Mas se você tivesse fé suficiente, você mandava um monte para lá e ele saía. Você mandava o demônio sair e ele saía. É isso que Jesus está nos explicando, dentro de uma hermenêutica sadia, dentro de uma hermenêutica, uma exegese perfeita. Que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Aprenda a Bíblia, não interprete a Bíblia errada. Claro que a gente precisa fazer jejum, claro, quando um caso necessário. O jejum é como se fosse uma capa no dia de chuva, para você proteger a tua roupa, que para você não se molhar na chuva. Mas não é todo dia que chove, e não é todo dia que você vai botar a capa, não é todo dia que você tem que viver em jejum, eu tenho que sem comer, eu tenho que estar no propósito. Para com isso, creia no poder de Jesus, creia no poder da palavra, creia no poder que é mais do que suficiente para expulsar o demônio. Creia nisso, acredite nisso, que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache, que Deus nos torne invisíveis inimigos dessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.